Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa revisão. Espero que todos vocês estejam bem aí diante dessa quarentena e ausência de aulas, mas a gente vai fazendo aí o melhor que podemos, tá certo? Então aqui na última aula de revisão chegamos até a construção dessa tabela. Dando continuidade ainda à revisão, e para aquelas pessoas que por algum motivo perderam, vamos continuar falando aqui já no finalzinho aqui da página, quase no rodapé, tem uma sugestão de pesquisa para dar continuidade aos estudos, para pesquisar 2 pontos. Para medir a temperatura dos objetos e sistemas, utilizamos o popular termômetro. Porém, é necessário adotar uma escala, ou seja, um padrão de medida para se referir à temperatura. Diante disso, pesquise o princípio de funcionamento dos termômetros, quais são as escalas termométricas mais utilizadas no mundo e qual a origem de cada uma delas. E, posteriormente, voltaremos a falar sobre elas. Socialize a pesquisa em sala de aula. Isso discutimos bastante, mas mesmo assim vou deixar link aí falando um pouco da história das escalas termométricas, né? Nós sabemos que existem 3 principais escalas termométricas aí, né? Temos aqui o Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin. Essas 3 são as mais usadas e basicamente a que nós aí conhecemos, né? E que nós discutimos. Tá certo? Voltando aqui na atividade 2, agora que já realizou a pesquisa e conversou com seus colegas sobre as diferentes escalas termométricas, você vai construir o seu termômetro e adotar a sua própria escala. Para isso, vamos discutir e responder às seguintes situações. Só observação, não sei se teremos tempo de construir o termômetro, tá? Mas isso não impede de continuar aí o nosso desenrolar aqui no estudo do calor. Vamos às situações. Situação 1. Como é realizada a medida de uma temperatura? O que ela indica? Para responder essa questão, depende do corpo. O que é que eu estou medindo? Qual a temperatura que eu quero aferir? Se é o corpo humano, basicamente eu uso um termômetro aí de clínico, né, de mercúrio, e eu posiciono o termômetro no lugar adequado e vejo se a pessoa está com a temperatura alta ou não. E essa temperatura alta vai indicar febre. Então depende muito do objeto de estudo. Como os termômetros funcionam? Essa questão aqui, no final aí dessa aula, dessa revisão, eu vou discutir um pouco com vocês, apresentando aí umas simulações, certo? Seguindo em frente, situação 3, como se converte a temperatura de uma escala para outra? Explique. Deduzimos isso aqui em sala de aula, só que para não decorarmos fórmulas e para aquelas pessoas que gostam da matemática, é legal ter uma visão como se deduz, porque eu não preciso aí ficar decorando fórmulas. Para isso eu preparei aqui uns slides, tá certo? De transformação de escalas. Na realidade, o que eu quero? Eu quero transformar ou converter uma escala Celsius em Fahrenheit, ou Fahrenheit em Kelvin, Kelvin em Fahrenheit, Kelvin em Celsius, e por aí vai. Para isso, eu preciso lançar mão da matemática. Temos aí o Teorema de Tales. Tales, aí, o matemático grego, né? Um dos principais matemáticos gregos, aliás, um dos primeiros e principais matemáticos. Ele vai falar o quê, ó, do seu teorema? Eu tenho aqui 3 retas
paralelas, R, S e B. Essas retas estão cortadas por transversais A e B. Essas retas A e B, elas são seccionadas aqui em segmentos de reta. AB, BC, AC. Aqui DE, EF e DF. O que o Tales vai falar? O que ele vai provar? Que AB está na razão para DE, assim como BC está para EF. Isso aqui está aqui embaixo, tá? O AB está para DE, assim como o BC está para EF, AB está para DE, assim como AC está para DF. Vocês dêem uma revisão, passando rápido, que para nós o que interessa? Interessa que, de acordo com Tales, esse pedaço pequeno está para o pedaço todo. Assim como nesse outro segmento, esse pedaço pequeno está para esse pedaço todo. Guarda essa informação, que é o que nós vamos usar aqui nos nossos termômetros. Nós temos aqui 3 termômetros. Um na escala Celsius, um outro na escala Kelvin e um outro na escala Fahrenheit. Eu tenho aqui os pontos extremos aqui para o caso da água, né? Nós sabemos que a temperatura de ebulição da água é medida na escala Celsius, 100. Na escala Kelvin, 373,15. Na escala Fahrenheit, 212. Para o ponto de fusão, nós temos 0 para a escala Celsius, 273,15 para Kelvin, 32 para Fahrenheit. E temos aqui uma temperatura qualquer. Estou medindo um objeto e ambos deram uma certa temperatura. Eu quero fazer uma transformação do que dessa temperatura na outra escala de temperatura. Para isso, né, nós precisamos aí pensar alguma coisa como o teorema de Tales. Aqui eu posso pensar o seguinte, ó, esse pedacinho aqui eu vou chamar de x, esse pedaço todo eu vou chamar de y. Da mesma forma, nesse outro termômetro aqui, eu vou chamar esse pedacinho de z e vou chamar esse pedaço todo de w. Nesse terceiro termômetro, escala Fahrenheit, eu vou chamar o pedacinho de K e o pedação eu vou chamá-lo de L. Então, x está para y, pedacinho está para pedação, assim como z está para w, pedacinho está para pedação, assim como K está para L, pedacinho está para pedação. Para que a gente faz isso? Para a gente aplicar o teorema de Tales. Mas quem que é o x? X é igual a TC menos 0. X é igual a TC menos 0. Final menos inicial. Quem que é y? É o pedação. 100 menos 0. Final menos inicial. 100 menos 0 é igual a 100. Quem que é z? Pedacinho. TK menos 273,15. Aqui. Quem que é w? Pedação. 373,15 menos 273,15. Se eu fizer 273,15 menos 373,15 menos 273,15, eu vou ter 100. Agora vamos para o terceiro termômetro. Quem é o L? L é o pedação, 212 menos 32. 212 menos 32 igual a 180. Quem é o pedacinho? É KTF menos 32. Final menos inicial. Se eu substituir esses valores aqui, eu vou pegar esses valores e vou substituir aqui em cima, tá?
Então, eu vou ficar com TC sobre 100, ó, x sobre y, TC sobre 100 é igual a TK menos 273,15 sobre 100. Tá certo? Pegando aqui, só fazendo todas as substituições sem errar, tá? Então, IK, TF menos 32 é o K, sobre L 180. Tudo bem? O que é que eu posso fazer mais aqui? Posso dividir todo mundo por 10. Se eu dividir 100 por 10, 100 dividido por 10 dá 10. 100 dividido por 10 dá 10. 180 dividido por 10 dá 18. Eu posso simplificar mais ainda essa expressão. Dividindo por 2, se eu dividir 10 por 2 dá 5. Divido 10 por 2 dá 5. 18 por 2 dá 9. Então, eu tenho uma relação aqui mais simples que a matemática pode me oferecer, do meu ponto de vista, para você transformar uma escala termométrica em outra escala. Por exemplo, eu tenho temperatura Celsius e quero temperatura em Kelvin. Eu tenho temperatura em Kelvin e quero temperatura em Celsius. Então, TC é igual a TK menos 273. Tá certo? Já que aqui eu posso simplificar. Eu substituindo aqui, eu posso simplificar esse 5 com esse 5. Tudo bem? Da mesma forma que nós fizemos no início. Se eu quiser a temperatura aqui em graus Fahrenheit para graus Celsius, eu uso essa expressão. Eu tenho essa expressão e tenho essa expressão. A gente não precisa decorar nenhuma transformação termométrica se nós decorarmos como se deduz essas expressões. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido.